Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, por mais essa manhã contigo. Depois de uma pequena pausa, o Senhor me deu a graça de continuarmos com a missão. Traga-nos, Senhor, um coração quebrantado a Ti. Sonda, Senhor, nosso coração. Sonda, Senhor, nossas intenções. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Semana passada eu não gravei a leitura orante nenhum dia e hoje estamos de volta. Glória a Deus, porque devemos mesmo perseverar no caminho. As leituras que a igreja nos traz hoje a primeira está em Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 15 e o 25. O Salmo é o 49, entre parênteses 50. E o Evangelho é o de Marcos 8, de 1 a 13. E ao fazer a leitura, o Espírito Santo me pergunta, porque aquele que medita é o primeiro a ser tocado, é o primeiro a ser corrigido. E com muito amor, ele me pergunta, qual a sua verdadeira intenção? Quando fazemos coisas para Deus, qual é a nossa verdadeira intenção? Isso é muito importante a gente refletir, porque somos constantemente convidados a servir a casa de Deus, né? E de muitas maneiras, e essa reflexão é necessária. Qual é a minha verdadeira intenção quando eu sirvo ao Senhor? Eu estou olhando para pessoas ou eu estou olhando para Deus? A história que a primeira leitura vai nos contar, ela vai nos provocar essa reflexão tão necessária. A primeira leitura vai falar que Eva concebeu a Caim, que se tornou um lavrador, e a Abel, que se tornou um pastor. E na oferta que eles faziam a Deus, Deus se agradou da oferta de Abel, que era, né, uma ovelha perfeita, e não olhou para a oferta de Caim, que eram os frutos da sua lavoura. Lembra quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, os pais de Caim e Abel? Ele disse que eles teriam que cultivar o seu sustento, então um se tornou lavrador e o outro pastor. E a oferta de Abel agradou a Deus. E a de Caim não. E Caim então se irritou. Se entendemos que temos um pai amoroso, nós não podemos ouvir como ofensa as correções que ele permite na nossa vida, né? Mas Caim se ofendeu com Deus, e se abateu, né? E quantas vezes nós mesmos, né, temos nossos olhos voltados não para Deus, não para o agrado a Deus, mas para o agrado a pessoas. E a intenção das nossas ações é o que realmente vão fazer a diferença no que a gente oferece para Deus. E ficamos olhando o que Deus faz na vida do outro, esquecendo de olhar que eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar das minhas coisas com a intenção que Deus quer. Aqui Ele está nos dizendo que a nossa intenção, ela deve ser o zelo pelo irmão. Caim não teve zelo com a vida do irmão dele. E quando o Espírito Santo me pergunta qual a sua verdadeira intenção, eu estou tendo zelo com o meu amigo, com o meu irmão? Eu estou tendo esse zelo? Porque o resultado é que Deus fala com Caim, né?
Por que estás abatido? Se sua intenção foi boa, você vai se reabilitar. É Deus falando. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-se. Se meu coração não está bom, se meu coração está invejoso, se o meu coração está ciumento, mas a minha intenção for verdadeiramente boa, eu vou me reabilitar. Foi Deus que disse para Caim. Mas ele também disse: mas se procederdes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te. Mas tu deverás dominá-lo. Que palavra! Gente, essa leitura é muito importante a gente se ater a ela, porque olha, Deus está nos dando uma direção. Ele está dizendo para a gente que se nossa intenção for boa, nós vamos nos reabilitar. Mas se a nossa intenção for má, o mal vai ficar me espreitando, esperando uma oportunidade para me fazer cair. E foi isso que aconteceu com Caim. Ao invés de, depois que Deus fala com ele, ao invés de se restabelecer como Deus prometeu, a intenção dele não era boa. E ele fez uma tocaia e matou Abel. É emblemático este segundo pecado, o segundo pecado que foi pela inveja. Esse pecado que trouxe uma dimensão de ciúme, coisas que nos afastam de Deus, porque a inveja me faz desejar o que é do outro. O ciúme faz com que eu veja só o que Deus faz pelo outro, esquece de olhar o que Deus faz na minha vida. Esquecemos de olhar o tamanho do amor de Deus por mim e principalmente qual a verdadeira intenção do que eu tenho oferecido para Deus. Eu tenho oferecido para aparecer para os outros? Eu tenho oferecido para ser reconhecido por pessoas? Ou eu tenho oferecido para agradar a Deus? A diferença entre Caim e Abel não era a qualidade da oferta, mas era a intenção da oferta. Deus não precisa dessa oferta. Ele fala: eu não preciso, porque já é tudo meu. No Salmo ele vai dizer: eu não preciso, porque já é tudo meu. Não importava o melhor carneiro que Abel oferecia, os melhores frutos que Caim oferecia. Importava a verdadeira intenção que estava ao oferecer a Deus. Olha como isso é importante. Quando Deus diz que nós iremos dominar aquele que está à espreita, o pecado que está nos espreitando, estamos entrando num tempo de muita providência, de refletir sobre isso, um tempo de quaresma, um tempo de refletir nossa intenção e de entender que o mal nos espreita para que nós ficamos cedendo à carne, para que nós não dominemos aquilo que tem sido causa de distração para as coisas de Deus. E Deus expulsou Caim de onde ele estava. Essa é a consequência do pecado. Nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos. Deus continua onde ele estava. Onde ele estava. E nós nos afastamos. E o Salmo, ele vai dizer, né? O verdadeiro sacrifício é o sacrifício de louvor. Estamos em tempo de quaresma, vamos aproveitar um tempo de fazer um sacrifício de louvor a Deus. É a verdadeira oferta, matando em nós aquilo que nos leva a pecar. De modo muito especial a carne, o corpo. O nosso corpo, ele cede pelas coisas do mundo, ele é sedento pelas coisas do mundo, e é aí que o mal nos espreita. Então precisamos buscar um sacrifício que vai elevar nosso espírito. Quais são as penitências da sua quaresma? Vamos refletir sobre isso? Qual é a verdadeira penitência, o verdadeiro sacrifício que eu preciso matar no meu corpo? O que tem me levado a pecar? Eu preciso dominar. Deus fala, você vai dominá-lo.
No Evangelho, os fariseus quiseram colocar Jesus à prova e pediram a ele um sinal. E ele disse: por que vocês me pedem um sinal? E vamos pensar, por que eles pediam um sinal? Aquele que pergunta hoje para nós, que diz hoje para nós que Deus não existe, ele quer nos colocar à prova, mas a nossa resposta é o que Jesus respondeu: por que pedes? Por que me pedem um sinal? Por que Jesus tinha que convencer alguém que não quer ser convencido? Jamais esse sinal será dado, não porque Jesus não queria, mas porque eles não queriam ouvir. Eles não queriam ver o sinal, porque os sinais já estavam diante deles. Todos aqueles que clamavam pelo milagre, eles alcançaram, porque eles queriam receber Jesus na vida deles. Mas os fariseus, eles pediam um sinal e não viam o sinal que estava diante deles, que era Jesus, fazendo suas obras o tempo inteiro. E com isso, o que aconteceu? Jesus os deixou, entrou na barca. Jesus entrou na barca. O que é Jesus entrar na barca? É Jesus entrou no coração daquele que queria recebê-lo. Nós hoje queremos receber Jesus no nosso coração? Qual é a nossa verdadeira intenção? Quando pedimos, quando clamamos a Deus. Jesus entrou na barca que queria recebê-lo e ele não entrou no coração daqueles que estão com o coração fechado. E isso hoje é para nós, hoje é a verdade. Então devemos clamar a Deus que abra nosso coração para que seja aquela barca que recebe Jesus. E clamar pelo nosso irmão, como aconteceu com Caim. Clamar pelos Caíns dos dias de hoje, para que Nossa Senhora possa quebrantar aquele coração para receber seu filho. Que palavra importante. Travamos um verdadeiro duelo interno entre a carne e o espírito. Vamos aproveitar esse tempo de quaresma que se aproxima e trazer verdadeiros frutos de obras de fé. Travarmos esse duelo interno entre o bem e o mal verdadeiramente, porque isso vai revelar nossa verdadeira intenção. Quando Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? Que nessa quaresma nós possamos nos perguntar: onde está nosso irmão? Jesus nos chama à caridade, e a caridade é a maior expressão de amor. Isso é a nossa verdadeira intenção que Jesus deseja para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos nos aprofundar na verdadeira intenção, que é o amor de Deus por nós e pelo outro. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.